E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A percepção de que isso pode colocar o risco da liberdade de ir e vir, que é o que você está falando, né? A liberdade de ir e vir, é a mesma discussão com relação a confinamentos, né? Você gerar um confinamento, diminuir a circulação, para que as pessoas não transmitam no espaço de tempo curto muita doença, para que nesse espaço de tempo curto ela estoure o sistema de saúde. Então você diminui a circulação, isso é que se chamava de achatar a curva em 2020, né? Você diminui a circulação para que isso faça com que a circulação do vírus seja menor, no espaço de tempo maior. Por isso, você dê fôlego para o sistema de saúde tratar os doentes. É claro que isso tem limite como procedimento. Você não pode continuar confinando gente para o resto da vida. E você não pode confinar todo mundo no país como o Brasil. A discussão do lockdown no Brasil também era um fetiche. Vamos trancar todo mundo no Brasil. Como? O Brasil não é Islândia. Não é Nova Zelândia. Mesmo se desse, não é o caminho correto também. Tipo, não trancar dá. à força as pessoas. Não, mas não dá. Não dá. Não tem como fazer isso. Na China dá. Na China dá, porque a China tem um sistema de controle populacional gigantesco, porque a China só funciona desse jeito, porque tem 1,5 bilhão de pessoas lá. Mais ou menos, né? Porque a Índia tem 1 bilhão também mesmo e funciona de um jeito diferente, apesar de ter os seus problemas lá também. Mas a China funciona bem melhor que a China. A China funciona bem melhor que a Índia. Economicamente falando, sim. Não só economicamente. No dia a dia, as cidades são mais organizadas, são mais organizadas, mais limpas. A China tem conseguido gerar diminuição de pobreza numa velocidade muito maior do que a Índia, certo? Sim. Então, portanto, a China tem um histórico, inclusive filosófico, profundo, de que as pessoas são mais importantes na medida que elas somam ao coletivo. Isso está dentro da filosofia do Confúcio, né? Que é importante na China. Então, assim, agora, eu acho que a discussão da pandemia, a gente acabou entrando por isso que eu falei da vacina, mas, assim, a discussão da pandemia, ela coloca diante de nós soluções que são sempre mais ou menos. Lockdown funciona mais fácil na Islândia, porque, inclusive, é muito frio, muito pouca gente vai lá, mas não funciona num país como o Brasil. 1.000 pessoas. Tem. A Islândia talvez tenha cerca de 350 mil habitantes, né? Então, assim, é um país de difícil acesso, com um clima difícil, uma natureza difícil, uma população reduzida, bastante homogênea, com desigualdade social zero, certo? Todo mundo é classe média. Tá? Então, você pode chegar num país como esse e dizer, olha, segura aí, não circula muito. Agora, em São Paulo, em que a grande parte da população sobrevive sendo um motoboy, como você vai trancar todo mundo em casa? Então, a discussão do lockdown no Brasil em 2020 e 2021 tinha muito, do meu ponto de vista, um nível de fetiche. Tanto que se falava lockdown porque é inglês, é mais chique. Eu acho que tem um fetiche todo nesse negócio da pandemia de controlar as pessoas, na minha opinião. Tipo, porque agora a gente tem uma ótima desculpa. Se você não fizer o que eu quero, as pessoas vão morrer. É muito seduzente ter esse poder, entendeu? Ainda mais numa pandemia, que é um caos social completo. Mas ninguém está controlando, as pessoas estão distribuindo vacina de graça, no caso do Brasil. Pessoas que querem usar o argumento da pandemia para colocar uma visão de mundo que elas acreditam, que não necessariamente é a melhor visão de mundo que existe, mas elas usam o fato, eu estou do lado de quem quer salvar vidas. Então, o meu argumento é o argumento de quem quer salvar vidas. Portanto, eles usam isso para fortalecer o argumento. No caso do Brasil, inclusive, o governo federal não faz isso. Não, o governo federal é Então, no caso do Brasil, é o contrário. O governo federal vem detonando os procedimentos de redução de contágio desde o começo. Porque uma coisa é eu reconhecer que confinamento absoluto no Brasil não funcionava. Outra coisa é eu dizer que quem não confinou e podia era covarde. Ah, sim.
Você entendeu? Quando tava Então, sendo assim, esperto. e a ideia de que existem pessoas maquinando para controlar a humanidade inteira, a humanidade se entrega para controle facilmente em troca de cuecas, em troca de charutos, em troca de comida vegana, em troca de uma porrada de coisas, as pessoas se deixam controlar. Mas existem Facilmente. milhares de grupos tentando controlar a humanidade, tá ligado? Tem um monte de gente tentando. Inclusive quem faz Facebook, quem faz redes sociais, Sim. quem cria escolas, quem cria sistemas de saúde. Controle sempre existiu. A discussão sobre vacina ela é mais complexa e mais simples ao mesmo tempo. A vacina é de graça. Se você se informar sem fantasma na cabeça, porque normalmente o antivacina ele tem um monte de fantasia na cabeça. Normalmente é essa pessoa. Acha que vai fazer mal, acha que querem controlar ele, acha que ele é super livre porque ele não quer tomar. É uma coisa banal. Você vai lá, toma uma agulhadinha. Algumas pessoas têm reação, outras não têm reação nenhuma. E isso cria a possibilidade de diminuir sofrimento no hospital. Isso cria a possibilidade de cirurgias eletivas poderem acontecer, porque o serviço médico não fica estrangulado. Então, é uma discussão tão óbvia que me parece um empobrecimento do debate sobre a liberdade, entendeu? É isso que eu acho, é um empobrecimento sobre o debate da liberdade em cima de uma tara de um grupo. Ah, eu não quero vacinar, eu sou especial. É mais ou menos quem acha que o homem não foi na Lua. Mas e quem Ou quem acredita na Terra plana. E o antivacina é um terraplanista epidemiológico. Mas não tem... Epidemiológico, eu tava procurando essa palavra. Eu ia falar vacinal. Será que não é perigoso a gente achar que só existe um argumento do antivax para ser contra a imposição da vacina obrigatoriamente? Acho que não é só o antivax que está lutando por isso. Não é necessariamente o argumento antivacina. Eu sou a favor da vacina. Eu tomei a vacina e eu recomendo que todo mundo tome a vacina. Entendeu? Mas é que... Eu estou entendendo que você não é antivacina. Mas eu realmente acho que tem uma liberdade que a gente conquistou, que é uma invenção social, mas é uma invenção positiva, e que é algo que beneficia muito a gente. E eu acho que dar essa força para o governo de burocratizar regras, esse caminho é um caminho que não bate muito bem comigo. Não é um caminho que eu gostaria de ser o que a gente explora primeiro para tentar causar um avanço nessa questão. Mas primeiro, cara, já tem há 2 anos de pandemia, gente morrendo. Inclusive em continentes. O brasileiro é um povo ainda bem. Então, para que a gente Apesar forçar? do governo... Não, mas não é uma questão de forçar. No Brasil não vai acontecer isso. Que bom, eu também acho que não. Não vai acontecer E eu sou porque... contra que aconteça. Não vai acontecer. Não, mas a ideia do governo estimular aqui escolas, empresas, universidades peçam atestados de vacina, daqui, se essa pandemia passar... Porque às vezes eu tenho dúvida porque o mercado dela é muito rico, né? Sim. Então, assim, se essa pandemia passar, e ela deve passar, daqui uns 10 anos, vão dar risada dessa discussão. Caralho, tinha os caras que não queriam tomar vacina, mano. Imagine, os caras que, tinha uns sentido. caras que achavam que quem anda pelado não é descendente de Adão e Eva. Que era a discussão sobre os índios. Quer dizer, é uma discussão que daqui a pouco desaparece. Na verdade... Apesar de eu concordar com a liberdade negativa numa série de coisas, eu acho que é uma discussão pobre para a liberdade negativa. Por isso que eu acho que ela é fetiche. Porque é uma questão pontual que logo, logo vai passar. Entendeu? Ela vai passar e quanto menos você tiver gente que não tomou vacina, ela passa mais rápido. Então, é muito pequeno essa questão. E a ideia de que, a partir daí, o governo vai controlar todo mundo, eu acho que é uma viagem. O governo vai... Não é nem o governo que, hoje em dia, está na mão de controlar todo mundo. São os mecanismos de redes sociais. Com certeza. Nesse ponto, eu concordo Não com é o governo. Hoje, você tem muito mais chance de controlar as pessoas pelos rastros de compra que elas deixam. Ou a informação que você mostra para elas. também. Isso acontece concretamente. Então, eu tenho a impressão que essa discussão ela acaba armando o antivacina e atrapalhando. Porque se todo mundo pudesse apresentar atestado de vacina quando vai trabalhar, por exemplo, isso criaria um ambiente mais relaxado, um pouco mais tranquilo, com menor número de doentes graves, que melhoraria o convívio cotidiano. É só isso. Ninguém está dizendo que se você acreditar em Elvis, você não pode trabalhar. Você pode acreditar em Elvis e pode trabalhar.
Não é isso daí. Não é uma discriminação. Você acreditar em Elvis não tá me fudendo. Não. Não tá impedindo coisas de funcionar. Não. Pois é. Você não está atrapalhando a economia. Você não está alongando o período de risco da doença. Você não está criando riscos do retorno à escola. A verdade é que, assim, na minha cabeça, eu não queria que o governo tivesse, para começar, eu não queria que o governo tivesse que entrar numa de proibir as pessoas de frequentar certos lugares, porque, pra mim, o cara que não toma vacina, ele tá de sacanagem, ele é meio burro. Mas você tem muita gente burra. Então, e assim, já que... O burro gera problema. Exato, e assim, essa discussão que a gente tá tendo aqui, ela só existe... Acabou ficando sobre ela. Né? Porque tem burro demais. Inclusive porque no Brasil, hoje, a realidade concreta do Brasil hoje, é que ainda bem a maior parte de nós toma vacina. Não é como... Você tem muito mais antivacina na Alemanha, na França, que é historicamente antivacina, não tem nada a ver com o bolsonarismo de lá, ou seja lá o que for. Nos Estados Unidos você tem muita gente antivacina. Por uma série de razões. Aqui a gente não tem tanto. E outra coisa, o governo federal do Brasil, ele é antivacina. Ele atrapalha o processo, atrapalhou o processo vacinal, dificultou a chegada de vacinas. Então, é uma discussão, inclusive, fetiche para o Brasil em que a gente vive. Não é o governo federal que, de forma nenhuma, e que tem poder no país, muito mais do que nos Estados Unidos, não é o governo federal que está querendo prender todo mundo para a vacina, e ninguém quer fazer isso. É o contrário. Mas você sabe que... A discussão é o contrário aqui. Mas isso não é exclusivo